De olhos fechados, havia apenas escuridão. E quando abri meus olhos, algo pior ainda me apareceu. Nada. Por um momento eu me senti completamente cego. Devia ser quase meio-dia, mas ainda assim meu mundo era apenas escuridão. E o medo apenas cresceu quando percebi que tinha alguma coisa ali. No começo pareciam sombras sem formato, imagens enevoadas. Talvez tenha sido meus olhos lutando para se adaptar à ausência de luz. Não tinha como saber se eu estava sozinho naquele lugar ou não, porque ainda não conseguia ver nada. O desejo de gritar só não era maior do que o medo do desconhecido. A respiração aflita, a estranha solidão. Cada gota de suor que escorria pela minha testa me trazia uma sensação crescente de que eu iria desmaiar. Meu coração, as veias pulsando e martelando cada pensamento que eu tinha. Um ataque projetado para atrair tudo que espreitava na escuridão. As sombras, as imagens, criações da imaginação. Tudo aquilo iria me ver e viriam até mim. Imóvel e paralisado. Como as sombras pareciam ainda mais escuras com o passar do tempo. Talvez meu próprio medo se disfarçou como uma sombra e tomou forma ao meu redor. Um manto de escuridão. Talvez fosse apenas isso. Ou talvez eu apenas estivesse nervoso. Uma versão minha assustada, com medo de ter um vislumbre de alguma coisa esperando que eu olhasse para ela. Alguma coisa que esgotava minha força vital. Mas não era esse o caso. Olhando por cima dos ombros, não tinha nada além de mais escuridão e mais sombras. Até que comecei a ouvir alguma coisa. Aquele lugar sempre teve som e... que lugar era aquele? Eram perguntas importantes que, infelizmente, eu não tinha tempo para buscar algum tipo de resposta, porque o som ficava mais alto. Começou como uma miríade de agulhas batendo umas nas outras. Não tinha ritmo, às vezes era frenético e às vezes devagar. Como se o mundo estivesse desacelerando, apenas esperando pelo inevitável. Eu sentia que era apenas uma questão de tempo. Quando, de repente, pela primeira vez desde que me lembro, eu vi alguma coisa. Era um pequeno brilho em intensidade, mas parecia ser bem extenso. Como um fio que se desenhava por toda aquela escuridão. Parecia começar de lugar nenhum e terminava em outro lugar, e aos poucos, mais fios começavam a aparecer conforme o som das agulhas crescia. Meus olhos, que pareciam buscar algum tipo de conforto nessa fonte de luz desconhecida, nem sequer piscavam, encarando os fios. Hipnotizante, cativante, aterrorizante. O brilho parecia conversar comigo. Me contava as histórias que queria. Me mostrava lugares que eu nunca sonhei e produzia sons além da minha imaginação. Hipnotizante, cativante, aterrorizante. O som das agulhas parou abruptamente. Os fios ainda estavam ali, brilhando naquela escuridão. Mas eles pareciam ter perdido a sensação de conforto que meus olhos buscavam neles. Em vez disso, começaram a aparecer armadilhas, esperando nas sombras. Esses fios, o tear dos sonhos e pesadelos, a armadilha da própria realidade que captura a esperança. Esses fios unem o sonho com a realidade. A escuridão sussurrou no meu ouvido. Uma voz feminina, sibilante, maligna e ameaçadora. Parecia as sombras em volta de mim. Por um instante, parecia que meu próprio coração havia parado. O suor não escorria, mas meus pulmões bombeavam ar involuntariamente, impedindo que a morte chegasse. E foi então que o som das agulhas voltou. Milhares de agulhas se aproximavam por todos os lados, o som cada vez mais alto,
cada vez mais rápido, em uma competição desesperadora contra as batidas do meu coração. Minha respiração pesava. Eu olhava em volta desesperado quando, pela primeira vez, eu percebi que meu corpo estava preso em uma teia. Vi o brilho desaparecendo aos poucos, como um pesadelo escapando pelas minhas mãos. Talvez a escuridão estivesse dominando o lugar mais uma vez, mas infelizmente era algo ainda pior. Tinham sombras, coisas, pequenas criaturas andando, deslizando, passeando pelos fios. Os aracnídeos pareciam vir de todos os lados. Eu conseguia sentir eles andando em mim, subindo em minhas pernas, meus braços, andando atrás das minhas orelhas e dançando em volta da minha cabeça. Talvez aquilo fosse real, ou talvez fosse meu subconsciente preparando meu corpo para o choque de algo maior. A escuridão sussurrou no meu ouvido, e o silêncio prevaleceu mais uma vez. À minha volta, centenas de milhares de pequenos olhos me encaravam. Estavam esperando pela voz, por sua ordem. Alguma coisa estava prestes a acontecer, alguma coisa estava vindo. Eu sentia no meu corpo, em cada célula, o medo me dominava. Até meu coração parecia bombear mais sangue do que o de costume. Eu sentia uma presença ameaçadora se aproximando. Uma presença tão grande, tão aterrorizante, que até as sombras ao meu redor pareciam ter medo. O medo é inútil. A escuridão falou de novo. Ela reverberava por todas as sombras ao meu redor. Quando olhei para cima, um sentimento indescritível de terror, uma presença inominável, a sensação que meus olhos viam o fim de toda a esperança. Lentamente, a escuridão começou a se dissipar e me vi deitado no meu velho colchão. Podia ver um dia nublado pela janela ao meu lado. Os poucos raios de sol que via pareciam frios e sem vida. Ainda não podia me mexer. Talvez as sombras estivessem me deixando ver alguma coisa, porque, quando olhei para cima, a escuridão ainda estava lá. Podia ver o brilho fraco do tear dos fios. Virando minha cabeça, tentando enxergar onde o chão deveria estar, havia apenas mais sombras e centenas de milhares de aracnídeos andando pela teia. Olhando pela janela, eu comecei a ver aqueles pequenos fios atravessando o céu. Essa teia parecia se estender por todo o horizonte, para toda a direção, até alcançar o infinito. O tear dos sonhos e pesadelos é inevitável. Quando ouvi a escuridão falar de novo, o mundo ao meu redor começou a ser devorado pelas sombras mais uma vez. Ela manchava minha visão como tinta preta em uma tela branca. Em um instante, o medo tomou conta. Não ouvia meu coração bater, nem sentia o suor escorrendo. Eu sequer podia sentir meu corpo. Não havia nada além da mãe de todas as aranhas, senhora da teia e de todos os sonhos e pesadelos se aproximando. Ela não disse nada. Ela desceu lentamente em minha direção, apenas no seu tempo, nem rápida e nem devagar. Parecia o próprio tempo se movendo. Enquanto o som da miríade de agulhas ecoava por todo lugar pela escuridão, tecendo a teia que aprisionava sonhos e pesadelos, tudo era capturado desde o começo dos tempos até o fim de tudo pelos fios infinitos e intermináveis. E aqueles aracnídeos, pequenos emissários do fim, seguiam seu caminho por essa teia que ficava cada vez mais longa, procurando o que mais havia sido pego por ela, espreitando pelas sombras em busca da próxima presa. Enquanto eu olhava para cima de novo, quando a escuridão parecia cada vez maior, conforme a mãe de todas as aranhas se aproximava, eu fechei meus olhos, porque eu tinha medo do que estava prestes a acontecer. De olhos fechados, havia apenas escuridão.
Vocês ouviram O Tear do Fim dos Tempos, uma história escrita e narrada por mim, Danilo Battistini, e Carol Soares como Atlahnaka. Esta história é inspirada em Atlahnaka, criada por Clark Ashton Smith do Cthulhu Mitos de H.P. Lovecraft. Se você quer apoiar este podcast me ajudando a sempre trazer novas histórias, procure por CDHcast pelo app do PicPay e veja os planos disponíveis. Ou visite o site www.contadordehistorias.art.br e veja outras opções. Muito obrigado a todos que ouviram, em especial aqueles que apoiam este projeto. Adalto Alves, Alexandre Muccelli, Ana Carolina, André Martins, Arthur Damasceno, Caio Feijó, Caio Feitosa, Charles Rodrigues, Daniele Golebiowski, Diego Mezencio, Dom Rafaelo, Ednei Augusto, Ediar Araújo, Eurico Borges, Felipe Xavier, Gustavo Bernardo, Gustavo Seradioli, Heitor de Almeida, Ivan Lemos, Jarci Azevedo, Jefferson Silveira, Jefferson Gonçalves, Jéssica Pizeta, Leandro Lopes, Leandro Schwartz, Leonardo Antônio, Luan Bittencourt, Lucas de Souza, Lucas Orlandelli, Matheus Lamper, Max Finkler, Mike Abrantes, Natália Angelotti, Paulo Henrique, Paulo Machado, Rafael Batistella, Rafaela Miai, Rafael Kruger, Renata Sattler, Renato Nascimento, Ricardo Silva, Ricardo Bordenowski, Roman Conô, Sayuri Ida, Celacia de Andrade, Teresa Battistini e Washington Albuquerque. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de compartilhar e comentar. Se possível, avalie o Contador de Histórias no seu app onde escuta podcast se ele tiver essa opção disponível. Um grande abraço e até o próximo.